Obrigada, senhor presidente, nobres colegas. Não poderia deixar de fazer uma fala sobre um tema tão importante que é a questão habitacional. Nós estamos falando de algo básico que todas as pessoas, obviamente estamos falando aqui de Caxias do Sul, precisam ter para poder viver no dia a dia, com dignidade, que é algo básico, que é um teto sobre as suas cabeças. Nós estamos falando de habitação. E hoje nós iniciamos falando, vereadora Estela, que vai completar 1 ano da calamidade. Então, vejam como as coisas elas são morosas ainda. Acho que essa reflexão, enquanto poder legislativo, nós temos que fazer. 1 ano depois, nós estamos votando um projeto para isentar o ITBI para moradias das famílias que foram atingidas. Então, é claro que é algo que tem conexão do governo municipal, do governo federal, também tiveram iniciativas do governo estadual, mas eu conheço diversas famílias que estão no aguardo da disponibilização de novas moradias, porque simplesmente tiveram as suas casas interditadas, vereador Cristiano, e desde então tiveram acesso a alguns benefícios, enfim, mas chegou um dado momento que tiveram que se virar sozinhas. Então, as famílias que antes tinham uma casa, para chamar de sua, depois não tiveram mais, agora estão tendo que dispor de aluguel, tiveram que dar o seu jeito. E aí, nós, 1 ano depois, estamos dando essa resposta para que o município consiga adquirir e recolocar essas pessoas em uma casa. Então, algo que nós precisamos fazer reflexão é a morosidade que o Estado tem para atender as famílias quando as famílias mais precisam. E aqui nós temos os bombeiros presentes, que foram essenciais ano passado. Nós temos a nossa Defesa Civil, que nós já discutimos aqui, mas na prática, se nós formos pegar a Defesa Civil, nada mudou. Então, se nós tivéssemos hoje uma calamidade novamente, nós sofreríamos igual ou pior, porque ainda nós temos impacto do que aconteceu. Ainda conheço famílias que estão no aguardo e que não tiveram, têm as suas casas interditadas, que não tiveram nenhuma medida do nosso Executivo Municipal. Então, nós precisamos conectar melhor as nossas ações, mas tratar dos problemas antes que eles aconteçam. Nós precisamos tratar antes. Então, a Defesa Civil, a Secretaria de Habitação, que nós viemos fazendo um debate, mas nós precisamos discutir urgentemente uma política municipal de habitação, porque a habitação ela ainda dispõe de poucos recursos perto da realidade de Caxias do Sul. E se for pegar um momento como esse, que é a calamidade, que foi a calamidade, aí muitas vezes os trabalhadores, os servidores acabam ficando de mãos amarradas, para poder dispor de alguma coisa para a população caxiense. Então, é urgente, é necessário que a gente possa discutir de fato. Agora vai ter a nossa Conferência Municipal de Habitação e nós vamos levar, sim, várias propostas. Ontem apresentei para o nosso chefe da Casa Civil, Dornelles, na reunião que tivemos do Executivo nos apresentando os projetos, uma proposta de projeto de lei para que o Executivo repense, que tenha 3% do orçamento do município direcionado para o FUNCAP. Vamos construir novas moradias, vamos facilitar o acesso das famílias a novas moradias em áreas seguras, longe das áreas de risco, para que as pessoas consigam ter acesso a uma casa antes que essas coisas aconteçam. Vereador Wagner, o senhor também já foi secretário de Habitação, sabe da complexidade que é desse tema, mas nós também, e aí eu tenho feito muita reflexão desde que assumi como vereador aqui, que nós precisamos, às vezes, a gente não pode demorar tanto para tomar algumas decisões enquanto poder público, a gente precisa dar saltos em relação às nossas políticas públicas. Então, é essencial que as áreas de risco, que os pontos mais vulneráveis da nossa cidade eles sejam trabalhados. Nós tivemos o lançamento das obras do nosso governo municipal aqui. Esperamos que essas obras elas não demorem tanto para acontecer, porque elas acontecendo também vai evitar muito alagamento e vai evitar que muitas famílias que historicamente têm as suas casas atingidas tenham esses problemas novamente. Então, é fundamental que a gente se debruce sobre isso e muito antes do que aconteça, porque nós não podemos ter essa prática e alimentar essa cultura que nós temos muitas vezes no nosso país, de agir só quando o problema já aconteceu. A gente precisa pensar antes e estruturar políticas públicas para que a nossa população não fique à mercê, como se os desastres ditos naturais não fossem previstos. Nós sabemos que hoje já tem como prever, a gente já tem estudos sobre isso, aconteceu ano passado, já tinham sinalizações que isso ia acontecer, portanto é fundamental que a gente possa discutir urgentemente sobre isso e 1 ano depois estamos votando essa medida que é importante, mas que a gente não demore tanto assim para poder tomar medidas para a população que mais precisa na nossa cidade. E para finalizar, senhor presidente, nós temos aqui
na nossa cidade, e acredito que os vereadores conhecem, um benefício chamado Renda Emergencial, Programa de Renda Emergencial da FAS. Nós conseguimos, por conta de um acontecimento com umas famílias a Rio Branco, que não tivesse mais critério de renda para finalizar. Antes, nós tínhamos critério de renda das famílias para atender, então a família tinha que receber um salário muito baixo para poder ter acesso à renda emergencial. Muitas vezes a família é trabalhadora, mas não quer dizer que ela consiga, frente a um desastre desse tamanho, se sustentar, porque antes ela tinha uma casa, a partir daquele momento não tem mais. Então, medidas como essa, nós precisamos pensar na nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Com a